10. O típico, problemas do conteúdo. Aparentemente, esta contraposição diz respeito apenas a um problema de forma artística, como veículo do predomínio estético da particularidade. Mas, como forma de um conteúdo determinado, particular, a forma artística só pode ter esta característica na medida em que o conteúdo, inclusive pelo que ele é simplesmente, for um conteúdo particular. Esta necessidade evidenciou-se claramente em seus traços essenciais em nossas anteriores argumentações. Um conteúdo que deve conservar e fixar, aprofundando a imediaticidade sensível das formas fenomênicas, que deve renunciar a priori e, em princípio, a reproduzir a infinitude extensiva do mundo. Um conteúdo que deve atingir sua força de convicção exclusivamente a partir da força evocativa na conformação da realidade reproduzida. Um tal conteúdo deve dirigir o seu sentido universalizante a fim de elevar a singularidade na particularidade. Se agora investigarmos o que significam para o conteúdo as definições obtidas até aqui, se formularmos com maior exatidão o caráter de verdade da elaboração do conteúdo atingida por aquele caminho, encontramos necessariamente o fenômeno do típico como a encarnação concreta artística da particularidade. Também a este respeito, naturalmente, deve-se sublinhar de imediato que, do ponto de vista do conteúdo típico, como todos os elementos do conteúdo artístico, é uma categoria da vida, que deve também desempenhar um papel, portanto, no reflexo científico, embora não tão central como na arte. Na realidade extra-humana, o típico científico é um fenômeno no qual as determinações essenciais, subordinadas a leis, aparecem mais claramente do que nos outros. Portanto, quanto mais tal ciência conseguir elaborar um sistema de leis, tanto menor será nesse sistema a importância metodológica do tipo, menor, portanto, na física do que na biologia, por exemplo. As coisas ocorrem diferentemente nas ciências sociais. Nestas, onde as ações e as relações humanas formam o substrato dos conhecimentos, o típico pode conseguir certa função relativamente autônoma ao lado das leis universais. Sem nos aprofundarmos em tal questão, que tem diferente importância nas várias ciências, recordaremos apenas a concepção marxiana das máscaras características, na qual são compendiadas conceitualmente as qualidades necessárias do capitalista, por exemplo, que derivam forçosamente da posição por ele assumida na produção e que são deduzidas, por isso, das leis econômicas, não constituindo uma simples soma ou síntese da sua análise psicológica. Precisamente por isso, contém verdades mais universais do que estas análises, servindo-lhes de guia ao invés de ser seu resultado. Mas, em todo caso, o típico científico assim obtido contém precisamente as mais universais determinações, é a aplicação da categoria do universal a este complexo de conteúdo. Do mesmo modo, não é difícil ver que, na relação entre o típico e a média, evidencia-se uma diferença da própria vida, que, por isso, também o justo reflexo científico da realidade distingue com exatidão os dois conceitos. Também aqui é suficiente recordar as argumentações de Marx, quando mostra que um certo número de pessoas que trabalham em comum é bastante para obter uma média desse tipo. Nota de rodapé. Nota de rodapé de bem antes, na verdade, de máscaras características. Marx diz: observaremos em geral, à medida que nossa exposição avançar, que as máscaras econômicas características das pessoas são apenas as personificações daquelas relações econômicas, como depositárias das quais se encontram uma em face da outra, das capital, tarará, tarará. E a última nota de rodapé é também citação do Capital. Também neste caso, como sempre, a oposição entre reflexo científico e reflexo artístico pode esclarecer este último. Vimos que, por exemplo, entendemos o compêndio concentrado daquelas qualidades que, por uma necessidade objetiva, derivam de uma posição concreta determinada na sociedade, sobretudo no processo de produção. Deste modo, o conceito de tipo é subordinado ao da conformidade às leis universais. Portanto, tem imediatamente, na vida como na ciência, o caráter da particularidade. Mas dado que a definição do tipo é tão mais justa cientificamente quanto mais alto for o nível da generalização ao qual esta definição e sua síntese no tipo foi elevado, na ação recíproca dialética que assim surge deve prevalecer o momento da universalidade, ainda que também o da particularidade permaneça como característica ineliminável do tipo. O que dissemos para o tipo humano vale também naturalmente para a situação típica. Então, mais decisivamente, poderemos definir como típica uma situação quanto mais prevalecerem nelas determinações universais. Se estas inexistem, se aparecem debilmente, se ela a contingencia
Se nela a contingência desempenha um papel muito grande, então torna-se mais ou menos atípica e se aproxima da singularidade. De tudo isto, decorre claramente que o homem real, nesse sentido do reflexo científico, só pode acrescentar traços mais fortes ou mais fracos do tipo. O puro tipo, a máscara característica marxiana, é uma generalização científica, não uma realidade empírica. Com isso, chegamos à base do tipo no sentido do conteúdo estético. Dado que a arte sempre figura homens concretos em situações concretas, objetos concretos que os mediatizam, sentimentos concretos que os expressam, ela deve conseguir representar o significado do típico em homens e situações, deve fornecer uma síntese que os objetos seriam o tipo puro e simples. Nota de rodapé. As nossas considerações sobre o atraso da estética em comparação com a praxis artística mostraram que, durante muito tempo, prevaleceram exigências que deformavam a essência específica da representação artística. Fim da nota de rodapé. Deste modo, enunciamos a profunda diferença, ou antes a oposição, entre reflexo científico e reflexo artístico da realidade. Mas deve-se imediatamente aduzir que, também aqui, é a mesma realidade que é refletida, e que, portanto, o típico da ciência e o típico da arte correspondem-se enquanto resumem não a média dos traços que mais frequentemente se repetem, mas as relações mais desenvolvidas e mais concretas no mais elevado grau de sua contraditoriedade real. Por outro lado, a arte não pode se limitar, inclusive do ponto de vista do mero conteúdo, a constatar simplesmente o típico. No reflexo típico da realidade, não se trata simplesmente de fixar e tampouco de evidenciar esses traços típicos em homens, sentimentos, ideias, objetos, instituições, situações, etc. Toda a tipicização desse gênero pertence, ao mesmo tempo, há um sistema concreto e móvel de relações entre momentos singulares, tanto na própria figura singular quanto em suas relações. Por isso, no conjunto da obra nasce uma tipicidade de ordem superior, o aspecto de uma etapa típica do desenvolvimento da vida humana, de sua essência, de seu destino, de suas perspectivas. Esta tendência já está presente nas primeiríssimas criações espontâneas de tipos, no folclore e na mitologia. A criação de grandes figuras típicas, como Hércules, Prometeu, Fausto, etc., ocorre simultaneamente à invenção daquelas situações concretas, daquelas ações, circunstâncias, amigos, inimigos, etc., concretos em cuja conexão a figura pode ser elevada a tipo. Este objetivo da criação artística, mais uma vez sublinhamos que, até aqui, referimos-nos apenas ao conteúdo das obras de arte. Já permite perceber claramente que o mais alto estágio do reflexo científico, aquele no qual se concentram com os meios da mais alta generalização, os traços típicos de um período, de uma classe, etc., em um só tipo, opõe-se à essência do reflexo artístico. Considerado do ponto de vista estético, cada um desses setores típicos da realidade nunca tem simplesmente uma figura que os resuma, mas realiza-se, ao contrário, em princípio, na possibilidade de um número mais ou menos elevado de tipos, os quais, se forem observados com a mesma autenticidade e profundidade, podem ter todos o mesmo valor artístico. Que se pense na massa quase inumerável de banqueiros e de usurários em Balzac, nas figuras centrais do Shakespeare tardio, que pertencem sem exceção a um só setor típico, na dissolução da servidão da gleba na Rússia, tal como é representada no espelho da problemática da nobreza, de Pushkin até Tolstói, de Dostoiévski e Saltykh-Chedrin. De resto, como vimos há pouco, nota de rodapé de um pouco antes aqui. Gorky tem o grande mérito de ter mencionado esta criação espontânea de tipos no folclore. Gorky sobre literatura. Tarará. Fim da nota de rodapé. De resto, como vimos há pouco, a criação de uma dessas figuras típicas, mesmo quando domina toda a obra, como frequentemente ocorre em Molière, por exemplo, é sempre apenas um meio para chegar ao fim artístico, que é o de representar a função desse tipo na ação recíproca de todos os contratipos que o contradizem, como fenômeno típico de uma determinada etapa no desenvolvimento da humanidade. Por isso, em toda autêntica obra de arte surge uma hierarquia de tipos que se integram reciprocamente, por semelhança relativa, por oposição relativa, absoluta ou relativa, e cuja dinâmica, relação recíproca, constitui a base da composição.
Este conjunto de tipos se dispõe em ordem hierárquica, também ela de função compositiva, cujas posições são estabelecidas não na base do valor social de cada tipo, mas na base do lugar concreto que cabe a cada membro em vista do problema que se deve representar, isto é, com a finalidade de representar sensivelmente uma etapa de desenvolvimento da humanidade. Dessa totalidade fechada e bem ordenada nasce na obra a imagem de uma particularidade concreta, precisamente a reprodução artisticamente generalizada de uma determinada etapa do desenvolvimento. Apenas partindo dessas considerações pode-se dar uma resposta satisfatória à pergunta que nos colocamos acima. O princípio lógico da não contradição, tal como Aristóteles o formulou, tem valor para as obras de arte? É fora de dúvida que não tem valor. Mas, com esta simples negação, não se supera o problema da sua autêntica substância, já que se coloca de imediato e naturalmente a outra pergunta. Com esta resposta negativa, não se introduzirá no campo da arte o arbítrio subjetivista? Tentamos responder a esta pergunta de um modo geral, sobre a base da experiência, quando enfrentamos o problema aristotélico e nos queixamos, sobretudo, do método crítico de Dobroliubov, que se revelou justificado. Neste ponto, podemos responder também mais concretamente aquela pergunta. O que importa não é apenas que nas mais diversas obras de arte deva emergir aquela convergência de conteúdo, que visa figurar o típico, o que é óbvio na medida em que elas refletem a mesma realidade. A divergência imediata de cada mundo artístico singular representado tem, como indicam as nossas últimas considerações, o caráter de um aspecto assinaladamente particular da realidade de seu desenvolvimento. Nessa particularidade reside a verdade específica de conteúdo de toda autêntica obra de arte. A justa definição do típico como específica e central encarnação da particularidade na arte, portanto, deve ser verificada em seu conteúdo de verdade objetiva, de tal modo que nem a verdade estética seja concebida como simples cópia da científica, nem sua negação abstrata conduza a um relativismo estético. A ciência visa compreender toda a realidade em sua verdade objetiva. Por isso, as afirmações de Aristóteles sobre a necessidade da não contraditoriedade são válidas para cada uma de suas proposições. Mas qualquer estudioso sério da sociedade sabe muito bem que esta conformidade à lei se realiza de uma maneira extremamente complicada, através da dialética da necessidade e contingência. Lenin, grande mestre na aplicação do mais alto método das ciências sociais e materialismo histórico, fala mesmo de uma astúcia desta realidade. Afirma que os caminhos pelos quais as leis se realizam são, em certa medida, imprevisíveis em suas modalidades concretas. Naturalmente, Lenin não nega que seja possível, neste campo, a previsão científica. Na praxis, ele visava sempre, e com sucesso, captar em meio a esta astúcia as leis que se manifestam a cada passo de modo variado, a separar conceitualmente o contingente do necessário e, sobretudo, a elaborar o método de suas aplicações de um modo tão dialético, tão elástico que se tornasse possível ao partido do proletariado, não obstante aquela redutível astúcia da realidade, uma ação correta e eficaz. Assim, toda ciência deve tender a aprofundar a dialética de necessidade e contingência, a explicitá-la elasticamente, de modo que, na prática, na ação guiada pela consciência, a contingência seja transformada em algo o mais possível inócuo. Que se pense na aplicação do cálculo das probabilidades. A verdade mais profunda da arte, ao contrário, consiste precisamente em representar esta astúcia da vida. Assim, se a arte não pode se elevar às mais altas universalidades, nem tampouco às leis puras ou à universalidade científica do tipo, não se trata para ela de uma debilidade imanente ou de um limite insuperável que a obstaculize. Pelo contrário, trata-se de sua máxima força e de sua mais alta virtude, de sua contribuição específica para a ampliação, aprofundamento e enriquecimento da consciência humana. Por isso, se os homens e as situações típicas, os objetos, etc., que a arte representa aparecem de modo variado e substancialmente divergente, não se deve falar de relativismo subjetivista, de contraditoriedade no sentido aristotélico. Esta divergência é o reflexo justo, esteticamente justo da vida. Chernyshevsky define com justeza precisamente este lado da arte quando diz que ela é um manual da vida.
Apesar disto, se quisermos falar da arte autêntica e não de uma arte decadente e deformada, não devemos absolutamente negar o necessário decurso e desenvolvimento da realidade. Não existe nenhuma grande obra de arte cujo mais íntimo e substancial conteúdo de ideias não seja constituído precisamente por esta necessidade. Ela aparece, contudo, em sua astúcia multiforme e infinitamente rica. Mostra como esta necessidade se manifesta realmente e se afirma realmente na vida concreta de homens concretos. Portanto, a arte representa a vida tal como ela é, realmente, ou seja, exatamente em sua estrutura real e em seu movimento real. Por isso, a justeza da representação não pode ser medida a partir da correspondência entre detalhes da vida e detalhes da arte. A correspondência mais profunda, que se expressa, por exemplo, na hierarquia de tipos a qual nos referimos, é a correspondência entre a unidade compositiva criada pela arte e um conjunto de leis que se afirmam realmente na vida. Como vimos, a particularidade como categoria específica do campo estético é, negativamente, a renúncia a reproduzir a totalidade extensiva da realidade, e, positivamente, a representação de uma parcela da realidade, representação que, reproduzindo a sua totalidade intensiva e a direção de seu movimento, clarifica a realidade através de um determinado e essencial ponto de vista. A propriedade específica desta parcela de realidade consiste em que nela as determinações essenciais da integridade da vida, na medida em que podem se encontrar, em geral, numa tal moldura determinada, expressam-se em sua verdadeira essencialidade, em sua justa proporcionalidade, em sua contraditoriedade, em seu movimento, em sua perspectiva reais. Por isto, e apenas por isto, a obra de arte pode e deve ser uma totalidade concluída, uma formação autônoma. A moldura que circunscreve o quadro exprime este fato com clareza imediata. Este ser concluído em si mesmo, portanto, em primeiro lugar, é uma questão de conteúdo, é a essência do reflexo estético da realidade do ponto de vista do conteúdo. Esta totalidade das determinações concretas faz da mais breve lírica de Goethe um mundo quando não existe essa totalidade. Mesmo a elaboração artística mais perfeita pode apenas produzir um fragmento meramente particular, destacado arbitrariamente da totalidade extensiva da realidade existente, ainda que no conteúdo se tenha atingido a mais extensa totalidade enciclopédica que se possa imaginar. Este caráter determinado do conteúdo, peculiar ao reflexo artístico, é assim de tal ordem que nele a dialética da necessidade e contingência aparece sob formas inteiramente diversas daquelas que têm lugar no reflexo artístico. Inicialmente, mais uma vez, é possível dizer que o reflexo artístico é mais próximo da vida. A arte não pode pretender superar o contingente da necessidade, como ocorre na ciência. Ela não pode de nenhum modo superar inteiramente o contingente, pelo contrário, quer mostrá-lo sensivelmente intricado com a necessidade naquela relação de ação recíproca que se manifesta na própria vida. Contudo, também aqui vale o que dissemos pouco acima. Cada parcela de vida representada pela arte não corresponde a nenhuma parte determinada da vida, mas sim a uma totalidade particular da vida. Também deste ponto de vista, apenas na maneira imediata de se manifestarem a arte e a vida são semelhantes. A arte não figura nem a necessidade em si, com suas leis mais universais, nem o contingente em sua crua oposição à necessidade, e tampouco o contingente superado sem resíduos na necessidade universal. Ela fornece uma reprodução da real oscilação recíproca de necessidade e contingência nas proporções que correspondem à verdade do mundo representado. Isso significa que o contingente na arte é uma das determinações da particularidade representada. Sua função, seu modo de manifestação, seu poder sobre os homens e sobre os eventos correspondem exatamente à posição hierárquica que ocupa naquela concreta totalidade de determinações que é representada na particularidade da obra. Portanto, é impossível estabelecer regras gerais, o que ocorre frequentemente na estética que determinem a legitimidade ou a inadmissibilidade do contingente das obras de arte. Uma e outra dependem, em primeiro lugar, de acordo com os gêneros, da particularidade do mundo representado. Percebe-se à primeira vista que determinados gêneros, a novela, por exemplo, requerem que o contingente tenha uma função de relevo, ao passo que outros exigem que seja limitado. A este respeito, cabe observar que, a nosso ver, os diversos gêneros são também formas do reflexo da realidade. Por isso, era mais do que justificado falar dessa diferenciação, mesmo que enquanto tratamos do conteúdo. Em primeiro lugar, essa função do contingente no interior da multiplicidade dos gêneros varia também de acordo com as condições histórico-sociais.
e de acordo com as personalidades artísticas e com as obras. Inicialmente porque, com o desenvolvimento da sociedade, a relação recíproca entre necessidade e contingência sofre também uma evolução, mas sobretudo porque a particularidade do mundo determinado que é representado pode restringir ou ampliar o campo de ação do contingente. Os dois principais pontos de vista que sublinhamos estão em estreitíssima conexão, e na mais íntima relação da influência recíproca com o mundo representado na obra, em particular com o ordenamento dos conteúdos que definimos como hierarquia de tipos. O contingente é artisticamente justificado se sustenta e ajuda esse ordenamento. Ao contrário, é um elemento de distúrbio se o prejudica e torna confuso. Também aqui, portanto, temos um concreto critério de julgamento que parte do conteúdo. O princípio sobre a base do qual se deve decidir não é dado por meios artísticos, como a entonação, nem pelo recurso a construções técnicas, e tampouco por uma motivação causal a posteriori, mas pela totalidade do conteúdo, pela conexão do conteúdo no âmbito da particular totalidade da obra. É óbvio que essa recusa de regras abstratamente gerais não implica em nenhum agnosticismo estético. Se o contingente é reconhecido como determinação objetiva do mundo artisticamente representado, torna-se evidente a aplicabilidade de nosso critério às obras singulares. Ao analisarmos do ponto de vista do conteúdo a representação artística dos tipos, fomos além deste problema central a fim de lançar uma luz sobre a relação geral entre conteúdo e forma na arte. Disso resulta que o problema das formas artísticas só pode ser corretamente colocado quando o conteúdo é elaborado de uma maneira adequada aos princípios do reflexo estético. Ainda que o valor artístico de uma obra dependa, em última análise, da boa ou má realização da elaboração formal, é necessário sublinhar que o conteúdo já deve ter caráter artístico. Também, sobre este ponto, a teoria estética sempre permaneceu atrasada com relação à praxis artística. Para a praxis dos grandes artistas, esse princípio sempre foi de uma evidência imediata, mesmo se explicitaram com falsa consciência, para si mesmo e para os outros, as ideias que presidiam a sua atividade. As coisas ocorrem diversamente na teoria da arte. A confusão conceitual de que já falamos entre a generalização artística e a universalidade filosófica levou a um duplo falseamento da questão. Por um lado, pensadores inclinados ao materialismo mecanicista sublinharam corretamente a identidade do mundo refletido pela ciência e pela arte, mas em maior ou menor medida negligenciaram a especificidade do reflexo artístico. E, dado que encontravam mais ou menos inteiramente elaborado pela ciência o conteúdo do mundo refletido, eram tentados a ver aí também o conteúdo artístico. Desta maneira, encontravam-se diante desse insolúvel problema. Como poderá este conteúdo ser artisticamente conformado? Por outro lado, ao contrário, os idealistas que percebiam com frequência a discrepância existente entre o conteúdo já elaborado cientificamente e a forma artística, tendiam sempre, consequentemente, a colocar de lado os problemas de conteúdo, julgando-os irrelevantes ou secundários do ponto de vista estético, atribuindo assim uma mágica onipotência à forma. Então, somente o materialismo dialético pode colocar concreta adequadamente o problema do conteúdo artisticamente elaborado, sobre a base da peculiaridade do reflexo estético, possibilitando, assim, a justa compreensão da relação entre conteúdo e forma estética. Nota de rodapé. Gostaria de me referir brevemente ao fato de que a questão do esquematismo na arte do realismo socialista deriva também deste mal-entendido. Os artistas esquemáticos recebem, na maioria dos casos, da propaganda do partido, um conteúdo já elaborado de forma científico-propagandística e buscam torná-lo artístico. Na medida em que os artistas e os críticos buscarem apenas no nível formal, por exemplo, os críticos literários na forma linguística e os princípios da realização artística, torna-se impossível chegar ao nervo do problema, a dificuldade real, que é a substância não artística do conteúdo. Fim da nota de rodapé. Esta justa compreensão se baseia sobre a recíproca conversão de conteúdo em forma e vice-versa, tendo-se sempre em conta a prioridade do conteúdo. Mas esta ligação dialética só pode ser compreendida correta e concretamente quando o reflexo e a reprodução do conteúdo já se realizam. Quando procuramos mostrar ao tratarmos da questão do típico, sob o domínio das categorias estéticas. Apenas assim é possível compreender como forma enquanto forma de um conteúdo determinado decorre organicamente do conteúdo.